Palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Como é bom poder estar na casa e na presença do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 1 e nós vamos ler. Obrigada, filho. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Versículo 16. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Amém? Pai, nós queremos em nome de Jesus pedir que o Senhor venha ministrar em nossos corações, que o Senhor traga, Senhor, neste momento em nós um coração ensinável, disposto a aprender, a se edificar, Senhor Jesus, na Tua santa palavra, Pai. Pai, que a nossa mente esteja cativa à obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Pedimos que, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar fortalezas que foram geradas em nossa mente pelaquilo que ouvimos, pelaquilo que nós assistimos, até vimos, ó Pai, que seja quebrada pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, o Senhor habita em nós e a Tua palavra diz que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Que haja um entendimento, que haja uma clareza na vida dos Teus filhos que pararam para ouvir a Tua palavra e receber essa instrução, essa palavra de esperança, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o Senhor falou assim, no momento que nós estávamos na sala de intercessão, que muitos estão perguntando, aonde está a esperança? Aonde está a esperança? Muitos estão assim, aonde está a esperança? Estão perguntando, aonde está a esperança? E eu achei muito interessante, porque quando eu iniciei a minha oração lá em cima, eu iniciei a minha oração dizendo assim, seu nome é vida, seu nome é esperança, o Senhor é vida, o Senhor é esperança. E aí o Senhor me levou no livro de Jó, e Jó estava nessas condições perguntando, aonde está a esperança? A pergunta era, onde estava a esperança? E aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que tem muitas pessoas assim, perguntando aonde está a esperança. A esperança, ela está acessível para aqueles que buscarem ao Senhor, o nosso Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que não colocarem o seu pé para trás, não retrocederem, mas aqueles que prosseguirem, aqueles que buscarem a presença do Senhor. Lembrando que não é igreja, mas é o dono da igreja. Se eu tenho o dono da igreja, eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu quero crescer, eu quero prosseguir, eu quero lutar, eu quero conhecer, eu quero andar na presença do Senhor. Mas vamos entrar na palavra de Deus agora. Então fica a mensagem, esse recado que eu tive ali na sala de intercessão. Vamos entrar na palavra. O tema hoje da ministração é o Messias. Amém? Nós lemos lá, Jaque, deixa para nós, por favor, o versículo 1 do capítulo 1 de Mateus. Nós lemos ali no primeiro versículo, esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Aí vem ali, né, descendentes, né, a genealogia de que Jesus Cristo participou. E uma coisa que Mateus ele entra falando é que Jesus Cristo fez parte da descendência de Abraão e de Davi. Amém? E eu quero falar um pouco sobre esse Messias nessa noite. E primeira coisa, nós vimos aí que o nome do nosso Senhor Jesus, ele foi dado pelo anjo em Mateus 1:21. Por favor, já coloque para nós. Foi dado pelo anjo, declarando o seguinte: ela terá um menino, e você porá o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo
dos pecados deles. Então o anjo, quando aparece para o pai, para José, o que ele estava descrevendo a missão de Jesus como Salvador. Então aí a gente vê que ele fala, ele chamará Jesus Cristo. Ele chamará Jesus. Depois nós vamos entrar em Jesus Cristo, nós vamos entrar agora. Mas aqui ele está descrevendo a missão de Jesus, que ele teria que colocar, que ela teria que colocar o nome de Jesus por causa da missão, daquilo que ele ia fazer, salvar todos do pecado. Amém? Até aqui tudo bem? Segundo, quando ele fala Messias, nós sabemos que Messias, a tradução de Messias é Cristo. Mas o nome Cristo tem o seu pano de fundo, tá? No Antigo Testamento. O vocábulo grego é Christos, né? Christos, derivado do verbo que significa ungir, tá? Foi usado para traduzir o termo hebraico Machia. Amém? Talvez você já ouviu essa expressão Machia, que é conhecido no hebraico. Machia, que quer dizer Messias, que significa ungido de Deus. Amém? Então, isso traz um significado muito importante para nós, que é ungido de Deus. E eu não vou entrar muito dentro do contexto histórico, porque Mateus foi escrito para os judeus. Eu não vou entrar no contexto histórico, mas eu quero já trazer para nós, aplicando para as nossas vidas. Amém? Dentro você vai ver que os reis, pessoas, eram ungidas, eram separadas, né? Eram ungidas com azeite. A gente tem aí a história de Saul, que foi ungido, Davi, que foi ungido, o Ciro, que foi ungido para ser, né, um grande instrumento, né, de Deus para abençoar o povo. E nós sabemos que muitos de nós recebemos também, né, esta unção. Fomos ungidos a pastor, a obreiro, né, a diácono, a intercessor. Então você percebe que dentro da história, muitos receberam, né, esta unção. Foi ungido, foi separado para fazer a obra. Mas aqui eu quero falar da pessoa do Messias, do Cristo. Deixa eles aqui, presta atenção na palavra para vocês não perder o raciocínio. Preste atenção, mas eu quero falar agora de Machia, o ungido de Deus. O Cristo. Amém? Como falei para vocês aqui, eu vou ler de novo, para a gente pegar aqui. Olha só, Messias, o Cristo. O nome de Cristo tem o seu pano de fundo no Antigo Testamento. O vocábulo grego é Christos, derivado do verbo significado ungir, que foi usado para traduzir o termo hebraico Machia, que significa ungido, o ungido de Deus. Amém? E falamos sobre as pessoas, talvez até você que está aqui, né? Até você que está aqui já foi ungido e separado para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Mas a gente vê aqui, como nós lemos ali no versículo, né, 21, a gente vê que o livro da genealogia de Jesus Cristo, o livro da genealogia, mostra que o Senhor, ele é descendente de Abraão e de Davi. E aí a gente vê que Mateus, ele coloca Jesus Cristo. Aí a gente percebe que vem de uma linhagem também humana, por causa da genealogia. Se nós pegarmos um pouquinho sobre a genealogia, você vai ver que ali tinha prostituta, ali tinha homicida, adúltero, um grupo de pessoas que tinha uma vida totalmente imoral. Mas a importância de fazer parte da genealogia de Jesus Cristo era para mostrar que Jesus Cristo ele veio realmente salvar, para se cumprir o que foi falado pela promessa, amém? A aliança que Deus tinha com Abraão, aonde todas as famílias seriam benditas, aonde todas as famílias seriam abençoadas. E aí a gente pensa muito, sim, nós sabemos da história e sabemos que Abraão teve o filho da promessa, mas para que Isaac permanecesse na promessa, na aliança,
até que se cumprisse em Cristo Jesus, para que as famílias fossem abençoadas na terra. Também nós sabemos que, como Mateus fala, descendente de Davi, Davi foi estabelecido, Deus teve uma aliança, né, estabeleceu com ele sobre o trono, sobre aquele que estaria sobre o trono e ali reinaria, e nós sabemos que estava falando da pessoa de Jesus Cristo. Então a gente vê uma linhagem humana como uma linhagem divina também, a qual o Senhor, o nosso Deus, revelou para nós. Jesus, aquele que veio com a missão, descendente, que nasceu, né, através de Maria, mas o poder do Espírito Santo fez que gerasse Jesus Cristo ali no ventre de Maria. E divino, o Cristo, o ungido de Deus. E o ungido de Deus que ainda se manifesta como ungido de Deus, para que a palavra de Deus venha mudar totalmente a vida da pessoa, como aquele louvor, né, infantil, né? Que havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta, mas um dia ele entregou a vida para Jesus Cristo, a vida dele endireitou. E é assim que o Messias, o Mashiach, o ungido de Deus, ele faz na vida daquele quando encontra Jesus, que realmente Jesus, ele tem uma morada, que é as nossas vidas, e ele é o centro das nossas vidas, e ele tem a permissão de realmente mudar a nossa vida, a nossa história. E aí, queridos, nós vemos aqui, queridos, que esta profecia, né, aonde afirma o nascimento de Jesus Cristo, isso começa desde lá de Gênesis. Coloca para nós, Jacques, Gênesis 3:15, nessa linguagem que eu estou da Bíblia aqui. Tá? Olha que diz: eu farei com que você e a sua mulher sejam inimigas de da outra. E assim também serão inimigas da sua descendência e a descendência dela. Esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Aqui o Senhor já estava falando de Mashiach, já estava falando do Messias, de Cristo. Já estava sendo profetizado a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de um grande libertador, um grande intercessor da nação brasileira. Ele tem um ministério muito profético de libertação e cura interior. E numa aula que nós tivemos com ele, que eu tive com ele, ele fala assim: olha, gente, quando vocês forem orar, lembre de sempre orar assim: Jesus Cristo, o Nazareno. Porque tem muitas pessoas que conhecem vários Jesus. Se ela vai naquela região, ela conhece um Jesus. Se ela vai naquela outra região, ela conhece Jesus. Mas o que realmente conhece a verdade vai conhecer Jesus Cristo, quer dizer, Jesus ungido do Deus vivo. Aquele que tem poder para libertar e mudar a vida de qualquer pessoa. E é muito interessante porque foi profetizado isso na queda do homem, logo em seguida o próprio Deus já revelou que o Messias viria. O Messias viria, esmagaria a cabeça da serpente. E é uma figura muito forte, porque esse versículo, irmãos, ele é tão extenso na revelação, que entra a nação, que entra a descendente. Mas vamos lá, vou pegar o básico, que todo mundo conhece. O que Jesus fez naquela cruz do Calvário, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, ele triunfou e todo o principado foi lançado por terra. Cristo triunfou. Então, nós vemos que a profecia afirma esse nascimento do Messias e também, né, o Senhor, ele afirma a descendência em Abraão. Em Gênesis mesmo, 22:18, fala sobre isso. Coloca para nós, por favor. Olha só, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu te mandei. Por meio dos seus descendentes. É aquilo que eu falei para vocês. Abraão tinha, sim, o filho da promessa, Isaque, mas Isaque tinha que continuar com a aliança, né? Continuar com o propósito que Deus tinha estabelecido até chegar
né, ao ponto que Mateus, quando ele escreve aquela genealogia, que é muito importante para os judeus, amém? Quando eu estava lendo lá, estudando, eu falei, meu Deus, se eu tivesse condições para mandar fazer a minha árvore genealógica, porque deve ser muito caro para fazer, para saber quem são os meus descendentes, quem são aqueles que fizeram parte da minha história. E aí a gente leu lá em Mateus, no capítulo 1, lá no versículo 16, que de Abraão e de Davi, Jesus, ele é descendente. E aí também em Gênesis 49, versículo 10, a gente vê aqui também da tribo de Judá. Olha só, Judá vai segurar o cetro do rei, amém? Mateus mostra que Jesus Cristo, ele é o rei dos reis, tá? E os seus descendentes sempre governarão, as nações lhe trarão presente e os povos lhe obedecerão. Então, isso se confirma sobre a descendência também. E agora da família de Davi, olha só, quando ele fala com o seu filho, 2 Samuel 7, nós vamos ver o versículo 12 e 13, Jaque. 2 Samuel 7, olha o que diz a palavra. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre, eternamente. Está falando da pessoa de Jesus Cristo. Descendência. Descendência. Então, isso que nós pegamos apenas uns versículos para nós lermos, confirmando, né, a descendência de Jesus Cristo sobre Abraão, sobre Davi. O Messias, Jesus Cristo, o ungido de Deus. Amém? E aí, queridos, preste bem atenção. O que eu quero ler para vocês nessa noite. Eu gostaria que vocês abrissem agora. Amém? A palavra do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 4. E aí nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vai até Nazaré. Mas preste bem atenção. Se cumpre a profecia, o Messias, o ungido de Deus. E aí, Jesus Cristo, preste atenção quando você vai abrindo isso que eu vou ler para você. Jesus Cristo, o ungido de Deus, é o alto de todos os reis. É o mais sacerdotal de todos os sacerdotes. É o mais inspirado e inspirador dos profetas. Porque ele é e sempre será o Messias, o ungido de Deus. E, queridos, eu quero ler com vocês, dentro aqui dessa história, o Messias vai até Nazaré. Jesus Cristo visita Nazaré. E nós sabemos que não foi muito legal a visita de Jesus naquele lugar. Infelizmente, arrastaram a Jesus Cristo, o Messias, da cidade deles. E eu vou dizer algo para você. Tem muitas pessoas arrastando Jesus Cristo da vida delas. Tem muitas pessoas arrastando, lançando fora o Messias, o ungido de Deus da vida delas. Tem muitas pessoas assim. E nós precisamos, em nome de Jesus, saber, queridos, que muitas pessoas, como muitos profetas, muitos reis, foram ungidos, receberam o azeite. Como muitos que estão aqui, eu recebi isso para entrar no ministério. Para ser ungida a obreiro, para depois para ser ungida aspirante, depois para ser ungida a ministro. Quando descobriram o meu ministério de profeta, e lembrando, queridos, profeta não é quem profetiza. As pessoas confundem demais. Todo mundo pode profetizar. Todo mundo que tem o Espírito Santo e tem este dom de profetizar, pode profetizar. Mas o profeta, ele traz alinhamento. Ele traz alinhamento à igreja do Senhor. E se houver uma profecia, se tiver este dom, o dom da profecia, que é um dom do Espírito Santo, porque o profeta
faz parte do ministério de Cristo, para a edificação da igreja, para o alinhamento da igreja, vai ser feito. Então, muitas pessoas, eu estou falando isso, o Espírito Santo me lembrou, porque eu estava orando hoje, o Senhor falou isso. Tem muitas pessoas que estão dando título profeta, esse é profeta, só porque às vezes ela tem uma revelação da palavra de ciência. Ei, preste atenção, não confunda o ministério de Cristo com os dons do Espírito Santo. Cuidado, igreja, não confunda. Pregadores, cuidado. Eu não sou mestre. Eu não sou mestre. Mestre é aquele que ensina, que tem o dom do ensino. Mas a gente vê muitas vezes pregadores na emoção ensinando a sua igreja. Profeta é uma coisa e aquele que profetiza é outra coisa. Mas voltando aqui, muitas pessoas estão lançando o Senhor da vida delas. Eu quero ler com vocês em Lucas, no capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele levantou para ler as escrituras sagradas, olha só. E deram um livro, o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito assim. O que nós vamos ler agora, nós poderíamos lermos, inclusive eu lembrei de você, Selma. Estou muito feliz de te ver. Nós poderíamos ler Isaías 61, porque é o capítulo que a Selma ama. Não é verdade, Selma? Então, nós vamos ler o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou naquele momento. O que ele falou naquele momento está lá em Isaías 61. Depois você pode ler na sua casa. O versículo 18 fala assim: E o Senhor me deu o Espírito, e ele escolheu para levar as boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, e dar vista aos cegos, e libertar os que estão oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou Machia. Eu sou o Messias. Eu sou o ungido de Deus. Como eu estava dizendo, tem muitas pessoas que receberam uma unção para fazer a obra de Deus, mas muitas pessoas já não estão praticando mais. Mas o Messias, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, ele sempre vai permanecer sendo este libertador. Tem muitos libertadores, fizeram escola de libertador, eu fiz escola de libertador, mas tem muitas pessoas que se tornaram libertadores e desistiram já desse ministério de libertação. Foram ungidos e desistiram. Eu quero que vocês entendam que o Messias, que Cristo, o ungido de Deus, ele vai permanecer sendo sempre quem ele é. Sempre vai realizar as proezas para a glória do Pai. O Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Este Deus maravilhoso. E aí, no versículo 20, preste bem atenção. Jesus fechou o livro naquele momento. Ele entregou para o ajudante da sinagoga. Ele estava numa sinagoga. Ele se assenta naquela sinagoga. Comece a imaginar agora essa cena. E todas as pessoas presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Você imagina naquele momento, lembra da posição da mesa do rei, como que é, né? A sinagoga é assim. Tá? Na sinagoga, eles sentam de frente um para o outro, ao lado, como se tivesse realmente um banquete no meio. Agora imagine Jesus, ele se assentou em algum lugar. E todo mundo olhando para ele. Todo mundo olhando para o Machia, para o ungido de Deus, o Jesus Cristo. Aqueles que eles estavam esperando, como eu diz na pregação de Malaquias, um político que ia tirar eles sobre aquele jugo que eles estavam vivendo sobre os romanos. Mas não. Ali estava um descendente de Abraão e de Davi, vindo de uma linhagem humana,
mas também divina, para manifestar a glória de Deus. Era necessário vir de uma linhagem humana para que ele experimentasse dores, sofrimento, mas ele sempre foi santo e digno de ser louvado e adorado e reconhecido a santidade dele. Mas ele permaneceu sendo divino em cada momento que ele esteve aqui na terra e ainda continua sendo esse ser sobrenatural. Imagine agora todo mundo olhando para ele. Tem como você olhar para ele nessa noite? Tem como você colocar os seus olhos fixos a ele? Porque se os seus olhos estiverem fixos a ele, é do alto que virá a sua vitória. Porque se nós levantarmos as nossas cabeças, o rei vai entrar. O rei, ele vai entrar. É interessante essa expressão, se nós levantarmos as nossas cabeças, o rei vai entrar. Quando um rei terreno ele entra, geralmente as pessoas se prostram, ela baixa sua cabeça. Ela se encurva. Mas essa expressão, quando nós falamos levantar a nossa cabeça, é uma expressão, é de nós abrirmos o nosso coração, abrirmos realmente aquele momento que nós estamos passando por grandes adversidades, abrir o nosso entendimento para que o Rei da Glória entre e tome controle e domínio de todas as coisas. Porque Ele é o Senhor da guerra, Ele é aquele que peleja por nós. Versículo 21, então ele começou a falar e ele disse, hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar a Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam. E aí que entra o perigo. Cuidado com os elogios, cuidado com as admirações. Cuidado. Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com os elogios. Que nem todo elogio, nem toda admiração está sendo sincero. E aí começa, versículo 23. Então Jesus, aí eles diziam, ele não é o filho de José? Aí Jesus disse, né, versículo 23, sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado, o médico cura-se a você mesmo? E também vão dizer, nós sabemos que tudo o que você fez em Cafarnaum, faz as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muita viúva em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que vinham em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram e arrastaram Jesus para fora da cidade e levaram até o alto do monte, aonde a cidade estava construída, para jogar dali abaixo. Mas ele passou por meio da multidão e foi embora. O que Jesus estava mostrando naquele momento, ele estava revelando que o Cristo ungido de Deus se cumpria pelas Escrituras, por aquilo que foi profetizado, que foi trazido para o povo, como uma palavra de consolo, de esperança para o povo. E se cumpriu. Algo que já vinha sendo profetizado desde Gênesis. E Jesus, quando ele abre, ele fala que ele estava ali. Nós vimos que eles olharam para Jesus, eles admiraram Jesus, mas de repente, sabe o de repente que vem? A dúvida.
a incredulidade, a falta de fé? Será se ele realmente é o ungido? Será se ele realmente é o Machia? E muitas vezes nós, diante dessas adversidades que surgem em nossas vidas, nós paramos de olhar para aquele que manifesta o poder. E já vem a dúvida, já vem a incredulidade, já vem a falta de fé, já a falta de confiança. E esquecemos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Esquecemos que o Messias, o ungido de Deus, Jesus Cristo, como Ele mesmo declarou nos versículos anteriores, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre Ele, para trazer as boas novas. Quantos nós esperamos boas novas? E as boas novas, ela tem que vir da palavra de Deus ao nosso coração, nos alinhando, nos trazendo esperança, nos movendo para perto de Deus, aonde Ele anuncia a liberdade. Esquecemos de tudo isso e paramos de olhar para Ele e fazemos as coisas tudo comum. E falamos, Deus não faz mais nada. Jesus não faz mais nada. O Cristo não faz mais nada. O Messias não faz mais nada. Arrastam Ele, querendo tirar Ele da sua vida. Mas eu quero dizer algo para você, como Ele diz na palavra, né? Ele veio trazer boas novas. Eu tenho umas boas novas para nós nessa noite. Eu quero que você abra comigo em Mateus 16. Eu quero que você entenda uma coisa, que nós vamos aprender com Pedro. Pedro, ele afirmou que Jesus Cristo era o Messias. E essa noite nós precisamos sair daqui falando que Jesus é ungido de Deus na minha vida e na sua vida. Não, o ungido de Deus é a irmã Terezinha. Irmã Terezinha, a senhora é ungida de Deus, ora por mim. Pastora, a senhora é ungida por Deus, ora por mim. Quantos cristãos estão nessa idolatria e nessa dependência? É tempo de se arrepender e voltar-se para o ungido de Deus. É tempo de se arrepender e deixar que as boas novas cheguem até aqui, até você. Não é ir atrás daquela mulher que abre os tarô, que joga os búzios. Não é ir atrás. Tem muito crente fazendo isso. Porque está num pico de ansiedade esperando que Deus fala logo com ela. Que Deus resolve logo. Que o ungido que foi apresentado para ele faz logo algo. Mas se você ter essa afirmação, essa confirmação, tem coisas que você pode fazer. Não vai ser a irmã Terezinha, a profeta Terezinha, a profetisa Terezinha. Mas você que tem um ungido de Deus na sua vida, o Messias, é através da sua vida, é através da sua convicção, da sua afirmação, assim como Pedro, ele teve dentro dele. Assim nós vamos ver o que realmente o Senhor Jesus declarou para ele. Vamos abrir Mateus 16, nós estamos encerrando. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 16, versículo 13. Diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que é o filho do homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, outros profeta. Aí Jesus fala para ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Aí Simão Pedro, ele fala o seguinte: o Senhor é o Messias. Ou a sua Bíblia está o Cristo. O Senhor é o Messias, ou alguma versão está ungido.
O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz. Olha só, vamos lá. Afirmação, vamos lá, Elaine. Afirmação de Pedro. O Senhor já começa a declarar coisas, palavras de vida, palavras de abundância. Ele já começa a dizer: Pedro, você é feliz, cara. Você é feliz. Ei, preste atenção, se você tem afirmado Jesus Cristo como o ungido de Deus na sua vida, o Senhor já está dizendo: você é feliz. A sua casa é feliz. O seu casamento é feliz. O seu relacionamento com os seus filhos é feliz. Pode dizer o que for. Mas se você tem o Messias, o Cristo ungido de Deus, você é feliz. Não, pastor, eu estou triste. Não, a Bíblia diz, Jesus diz, se você tem ele como Messias, você é feliz. Não, pastor, foi para Pedro. Não, é para você, igreja. É para você. Você é feliz. Você é feliz. Simão, filho de João, você é feliz. Porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano. Olha, vai pegando, irmãos. Essa verdade, Jesus está dizendo, é uma verdade. Eu sou o Messias, eu sou ungido. Ela não foi revelada por homens. A você. Mas ela foi revelada, vamos ler aqui. Mas ela veio diretamente do meu Pai. Preste bem atenção, igreja do Senhor. Essa verdade, ela foi revelada para você, direto do Pai, através do Espírito Santo dele. Foi o Espírito Santo que te convenceu do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, do juízo e da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que trouxe você ao conhecimento do Messias, do ungido de Deus. Ah, mas foi minha tia que me trouxe aqui. Foi meu pai que me trouxe aqui. Foi o Beltrano que me trouxe aqui. O Beltrano foi apenas um instrumento de Deus, mas quem revelou a verdade para você foi o próprio Pai, através do Espírito Santo de Deus. E aí ele continua dizendo, preste bem atenção, vocês estão anotando, vocês estão pegando. Se você tem essa afirmação do Messias, do ungido de Deus na sua vida, você é feliz, porque você recebeu a verdade. E essa verdade foi revelada pelo Pai, através do Espírito Santo de Deus. E aí agora ele fala assim, ó, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, ele está falando para Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra, porque Pedro significava pedra, construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, as portas do inferno não vai prevalecer. Ele está dizendo para você, queridos, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e sobre as nossas vidas Ele vai edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno ela não prevalecem contra as nossas vidas. E Ele está falando de uma morte espiritual. É de uma morte espiritual. Mas o problema é que as pessoas não estão vivendo isso na vida dela porque elas não têm essa afirmação genuína e verdadeira. Ela oscila. Ela é inconstante. Mas o Senhor está dizendo para nós, se houver uma afirmação, que o Machia, o ungido do Deus vivo, realmente é o Senhor das nossas vidas. Você é feliz. Você tem a verdade revelada pelo Pai através do Espírito Santo, ao qual Ele fala que Ele edifica a sua vida. Ele está edificando a sua vida e Ele está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. E aí, queridos, Ele vai mais além. Eu te dou autoridade.
Eu te dou autoridade, porque ele declara no versículo 19: eu darei a chave do reino do céu. Vocês estão entendendo o que é isso? Ele está te dando uma chave do reino dos céus. Não, isso é coisa de fada, pastora. Por favor, para com isso agora. Não. Isso é palavra. É as boas novas. Ele te dá a chave, sobre a sua mão está a chave do reino dos céus. Ele te dá autoridade. Ele te dá autoridade. E ele diz assim: olha, eu te darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido nos céus. Olha a autoridade que o Senhor que o Senhor já nos deu, que o Senhor está lembrando que nós temos. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você permitir na terra será permitido nos céus. O que você ligar, o que você desligar. O que você ligar, o que você desligar. Nós temos essa autoridade. Nós temos essa autoridade está sobre a nossa vida. Porque se nós temos o ungido de Deus em nossas vidas, nós podemos viver isso que o Senhor está nos ensinando na sua palavra. E aí, queridos, ele dá uma ordem aos seus discípulos, porque Jesus não tinha ainda ido para a cruz. Mas ele já foi. Só que ele não está morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai. Quando o ministério do louvor sobe, ele está à direita de Deus Pai. Ele intercede por nós. Ele deixou o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que nos ensinaria todas as coisas, que fariam com que nós vivêssemos cada boas novas. Aquilo que ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós recebemos esse Messias, esse ungido de Deus. Como muitos ainda, o povo judeu, o povo ainda está esperando, muitos estão esperando. Mas ele já veio e nós estamos esperando ele a segunda vez. Buscar sua noiva. Mas ele vai buscar uma noiva feliz. Uma noiva que tem convicção que a verdade está nele, que foi revelada pelo Pai através do Espírito Santo. Uma noiva que realmente está edificando, está se edificando. Está se edificando. E essa edificação vem em conhecer. Em conhecer a Jesus e andar nos passos de Jesus Cristo. A sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá autoridade, igreja. Ele nos dá autoridade para ligar na terra, desligar no céu, desligar no céu, desligar na terra. Ele nos dá autoridade para proibir. Ele nos dá essa autoridade. E Pedro, ele traz essa afirmação. Ele diz que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E nessa noite eu pergunto para você, eu pergunto para mim, quem vocês dizem que é Jesus? Ah, Jesus é o filho de Maria, carpinteiro, fez lá uns móveis. Para muitas pessoas parece que houve um bloqueio e parou aí. Ela não avança no mundo espiritual, ela não avança. Ela não avança no reino de Deus, ela não avança. Ela parece como muitos ficaram ali, parado, diante da adversidade, paralisou ela. Muitas pessoas estão assim. Mas há um convite do Espírito Santo. O Senhor está nos convidando para que nós saímos daqui declarando e afirmando que Jesus Cristo, Ele é o Messias na minha vida.
E eu quero prosseguir em conhecer e andar nos passos dele. Vamos se colocar em pé. Pode cantar, igreja. É noite de você se render aos pés do Senhor. É noite de você dizer: eis-me aqui. É noite de você se prostrar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é o Messias na minha vida. O Senhor é ungido na minha vida. Comece a falar com Deus. Eis-me aqui, Aleluia. prostrado Sim, outra Pai. vez, pra tudo entregar, E se tudo entregar a sua vida pra tudo ao ungido de Deus. entregar. Ore, calaba, chore, Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, Senhor Deus. anseio por ti. Eu me rendo. É tempo de você se render ao Senhor e não lançá-lo fora da sua vida. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus. Ore, cantere, balaba, chore, cantere, balaba, suri, alabana. Enche-me da graça Ore, e cantere, do balaba, sore, cantere, teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-nos, Deus, nessa noite, Pai. Abraça-me, Queremos o teu Filho, o o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus. Ore, cantere, balaba, chore, cantere, balaba. fala pra mim. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te dentro de poder, só tem meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como faz teu querer, faz teu querer em mim. Dentro de poder, dentro de poder, só tem teu viver, faz teu querer, faz teu querer em Muitas pessoas na igreja há muito tempo ainda não têm entendimento daquilo que Deus tem para a vida dela, em relação ao Filho, em relação a ser participante no reino de Deus, em relação de ser essa pessoa que realmente tem o Espírito Santo de
O Senhor Jesus disse: olha, eu edificarei a minha igreja. E muitas vezes nós estamos achando que a igreja é esse templo, essas 4 paredes. Mas o que o Senhor está dizendo que é eu e você. E nós precisamos permitir que Ele edifique as nossas vidas. Ele quer que nós venhamos usar de autoridade aquilo que Ele delegou para nós, aquilo que Ele otorgou para nós. Ele nos deu autoridade. Muitas vezes nós retemos aquilo. É como aquele povo, na hora que Jesus leu. Quando ele leu o que o profeta Isaías tinha profetizado dele, que ele era o Mashiach, que ele era o Messias, olharam admirado para ele. Daqui a pouco, acabou, isso não acontece, isso não é verdade. Não é. E tem muitas pessoas assim. E está na hora de você pedir: Espírito Santo, me ajuda a conhecer, a prosseguir na presença do Mashiach, de Jesus Cristo, o ungido de Deus vivo. Abre a tua boca e fale com o Senhor. Senhor, eu quero conhecer o ungido de Deus. Você vai querer conhecer e saber quem é este Deus, o Messias, o ungido do Deus vivo. Busque esse entendimento na presença do Espírito Santo, que ensinará